eu fui com muito medo fazer o curso, porque era algo desconhecido na época, né? Era algo que eu não sabia nada. Nunca tinha escutado que existia uma energia, que essa energia podia passar para outra pessoa. Quando eu fiz esse curso, para minha surpresa, assim, um grupo, né? As pessoas relataram diversas... mas eu sinto isso, mas eu sinto aquilo. Por exemplo, tinha um médico que dizia, eu sinto quando tenho um problema com a pessoa. Então, os médicos normalmente desenvolvem isso. Tem uma amiga da Tere que não sabe nada de espiritualidade, mas ela disse, quando a pessoa entra no meu consultório, eu sei o que está acontecendo, ela disse. É assim. A pessoa sentou e falou alguma coisa, eu já tenho a ideia do que está acontecendo. Então, tudo isso é um desconhecido e aí então eu comecei a usar essa energia. E começou a mudar. Eu via, sentia, quando eu estava energizando, que a energia mudava. E quando a energia mudava, a pessoa que estava com dor de cabeça ficava sem dor de cabeça. Quando a energia mudava, a pessoa que estava triste ficava alegre. Ou a pessoa que estava muito mal, ela fica equilibrada. Então, é algo que não sou eu, mas é algo que dá para fazer e que tem uma transformação. E tudo isso, dentro de mim, motivou uma busca de como que isso funciona, né? Como que isso é na prática. Então, na época eu li um livro chamado Milagres da Ciência Secreta. Tem que cuidar com os nomes de livro, que são muitos livros que a gente lê. Então, Milagres da Ciência Secreta. A história é um senhor que era americano, foi para o Havaí ensinar inglês para os havaianos. E lá no Havaí, ele descobriu que eles usavam isso. Eles curavam com imposição de mãos. Curavam ossos quebrados. Eles tinham uma tradição oral, os havaianos antigos, que já existia lá no Havaí antes do homem branco chegar, né, que eles passavam de geração em geração e eles faziam isso. E muito mais, normalmente mulheres que faziam isso diziam, é muito simples. É muito simples. Então, além de tudo, né? E ele teve algumas experiências que ele viu acontecer, né? E ele foi perguntado aí por um senhor que já estudava isso há 40 anos, e esse senhor disse, não, acontece mesmo. Eu já descobri muita coisa, eu vou lhe passar. E passou para ele, e ele ficou procurando e ele não achou. Passou algum tempo, ele descobriu, através uma intuição que ele teve, que através da linguagem ele ia conseguir entender. Então ele começou a estudar o havaiano, como que era e como que as palavras eram formadas no havaiano. E através disso, ele descobriu que eles já conheciam o eu superior, o eu médio e o eu básico, que Freud tinha descoberto recentemente, não fazia muito tempo. Então eles sabiam isso e eles eram um povo muito pacífico, né? Então eles sempre observaram isso, a paz, né? A harmonia em sociedade, não só na família, mas na família principalmente, em sociedade. E eles conheciam não só esses 3 elementos, mas eles sabiam mais do que Freud sabia. Ele sabia como ele funcionava e como colocar em prática, né? Então, ele foi descobrindo e ele daí então passou. E eles chamam hoje de os 10 elementos da psicologia una. Então, esses elementos da psicologia una são inerentes a cada um de nós. Todos nós temos. Então, todos nós temos um eu superior, né? Esse eu superior está fora do nosso corpo. E ele é a nossa ligação com o divino, né? E para eles chamam de
espírito parental totalmente confiável. O pai, nós temos confiança no nosso pai. Nós temos, quando a pessoa tem confiança no pai, tem confiança na mãe, a pessoa vive bem, né? Qual pai que não vai querer dar aquilo que o filho precisa? Né? Então, esse eu superior, ele é superior ao nosso pai, né? Porque ele conhece toda a nossa o presente, passado e futuro, e para eles o futuro é algo que pode ser mudado. Eles dizem assim, o futuro é uma probabilidade, existe um futuro cristalizado, mas mesmo esse futuro pode ser alterado. Então, de acordo com aquilo que nós aprendemos, cremos, se nós mudarmos, isso também muda aquilo que vai acontecer conosco. Então, esse eu superior é superconsciente. Ele tem o conhecimento direto, incluindo o passado, o presente e a parte cristalizada do futuro. O melhor conceito é o anjo da guarda. Então, eu digo que se nós tivermos uma ligação com o nosso anjo da guarda, bem eficiente, ele vai buscar as respostas para nós e vai trazer as respostas para nós. Tá? É simbolizado pelo sol e pela luz. E ele, em contato com forças superiores, como a grande companhia de eu superiores. Né? Então, nosso eu superior tem contato com os outros eu superiores e tem contato com a divindade. Nosso anjo da guarda pode buscar as respostas para nós e trazer para nós. Está dentro de nós. Então, eles dizem o eu superior, o eu médio, que é o nosso eu consciente, que é a nossa mente racional, que tem poderes de raciocínio. Nós raciocinamos e elaboramos a como vamos resolver as coisas. E ele tem a força de vontade, né? E também a imaginação. Então, o eu médio também traz uma questão bem delicada. Para eles, os havaianos, o único pecado é ferir alguém por pensamento, palavra ou ação. Todo o resto não é pecado. Então, eles não têm isso faz com que nós não tenhamos culpa. Por quê? Se nós não ferimos intencionalmente, não é pecado. Eles dizem, nenhum dano, nenhum pecado. Tá? Então, isso alivia bastante a forma como nós pensamos. Né? Então, o eu médio traz os pensamentos comuns do dia a dia. Como o eu médio tem a força de vontade, ele vai controlar o nosso eu básico. Nosso eu básico são as nossas emoções. Para eles, o conceito de eu básico é o conceito de subconsciente. Nosso eu subconsciente traz as emoções, mas o eu médio, o nosso pensamento vai dizer, não, isso não é correto. Então isso você não pode fazer. Então ele tem força para fazer, para dominar as emoções. Né? E o nosso eu básico, ele traz a nossa memória e a nossa emoção. Então a nossa memória fica armazenada no eu básico. E as nossas emoções também. E o eu básico controla as funções do corpo. Nós não pensamos para controlar o nosso corpo. Ele funciona através das emoções do eu básico. E o eu básico tem cordões acas e formas pensamentos. E através do eu básico, essas formas pensamentos vão até as outras pessoas quando nós sintonizamos e trazem informações para nós. Então, através das nossas emoções, nós todos somos ligados, nós estamos na mesma emoção. E o eu básico é sujeito a sugestões, por isso ele muda. Então, se o eu médio, se a nossa razão convencer a nossa emoção, ele muda. Então, como nós somos todos ligados, o nosso eu básico não suporta críticas ou julgamento, porque ele não vê diferença entre nós. Nós somos um.
Tá? Então, quando nós criticamos o outro, nós estamos criticando uma parte de nós mesmos. Tá? E o eu básico também tem a telepatia. Ele consegue trazer as informações e aí, com essas informações, nós vamos analisar e racionalizar elas. Tá? Então, esses são os 3 corpos que formam os 10 elementos. Quando a gente entende os 3 corpos, fica fácil, porque são 3, 6, 9. Né? Então, cada corpo desses tem um nível de força, um nível de poder. O nosso eu básico, as nossas emoções têm um poder menor. O nosso eu médio, a nossa razão, tem um poder maior. E o nosso eu superior, que é o mais sutil de todos, então, nós não vemos, mas ele é o mais poderoso. Então, eles usavam a energia da voltagem do eu superior na cura instantânea, ou na cura. E também para mudar o futuro. Né? Eles pediam essa energia e daí eles conseguiam mudar o futuro. E, então, esses 3 são 3 eus, tem um nível de força e tem 3 substâncias sutil. Cada corpo tem uma substância sutil. Hoje em dia, a espiritualidade trouxe para nós o perispírito. Também, né, já está sendo comprovado. Então, eles dizem que o corpo espiritual do eu superior é como o halo que mostram nos santos, aquela halo que tem atrás, que eles pintam como dourado, né, normalmente. Então, também a energia do eu superior é a energia do sol, então é dourado. Então, tem a ver, né? E ele está fora do corpo físico. Então, o nosso corpo mental, a gente já tem hoje em dia fotos que dizem a nossa aura. Então, tem o corpo mental, eles chamam não só os nossos pensamentos, eles criam uma energia. Os nossos pensamentos têm uma energia e essa energia tem uma força. Então, a força do eu superior, do corpo espiritual é maior, a força do corpo mental é menor e a força do corpo etérico, que é o corpo que forma o nosso corpo, que é o corpo daí ligado ao eu básico, né, ela é menor. E então, esses corpos espirituais conduzem a energia, conduzem mana. Para eles, energia era mana. Né? Então, para eles, esse corpo etérico, que era ligado ao eu básico, ele tem a forma do nosso corpo perfeita. Então, quando a pessoa recebe uma energização, essa forma perfeita pode substituir a forma imperfeita que a pessoa tem como doença. Né? Então, por isso que... Hã? Isso. Sim, é uma explicação, né? Mas a gente não sabe como. Então, e tudo isso eu não falei do corpo físico, é o 10º elemento. 3, 6, 9, 10º é o corpo físico, que é a casa dos 3 eus, aqui dentro, né? E eles demonstram também que nós estamos todos conectados, né? Então, por isso que é importante a gente daí descobrir a importância de nós não julgarmos, né? De nós nos conectar com o eu superior, então, e quando a gente vê alguma coisa errada, a gente pede misericórdia. Ou a gente pede que Deus abençoe a pessoa, porque a pessoa ela ainda não tem um nível de evolução e não pode ver aquilo que você está vendo, ou aquilo que eu estou vendo, ou aquilo que outra pessoa está vendo em mim. E também por isso nós não vemos o nosso, nós só vemos o do outro. Então, tudo isso traz esse caminho ao eu superior, né, tem tudo a ver com a fé. Né, tem tudo a ver com essa conexão. Está na Bíblia também, então eu não quero desfazer nada do que você disse, só complementar, porque na realidade
todas as religiões trazem coisas maravilhosas, né, para nós e que podem ser aproveitadas. E nós vamos tendo cada vez mais conhecimento sobre isso e daí entendendo como que isso pode acontecer na nossa vida, né? E eles dizem também lá que o que faz eles serem felizes é o espírito de aloha, que é o espírito do amor, né? Então, quando compartilha o amor, quando cuida do outro, a sociedade inteira é uma sociedade pacífica e uma sociedade feliz. Deu 20 minutos? Não. Deu?